dia a todo mundo. Gostaria de estar agradecendo o convite por estarmos aqui. Eu vou falar como foi um pouquinho do Grêmio do ano passado. A gente entra no Grêmio com um pensamento diferente, lá no começo. Só que conforme o tempo passa, a formação das chapas, a eleição, a gente vai criando um pouquinho de responsabilidade. A gente vai mudando um pouquinho. A gente encontrou bastante dificuldade ano passado em relação aos alunos da tarde, porque nosso período é de manhã, então fica muito complicado a gente estar passando a tarde. Bem, mas isso a gente foi passando com o tempo, foi melhor. E agora bom dia para todos. A gente está aqui, a gente é da IMEC Sá de Abdala, como vocês podem ver. Quando você entra no Grêmio, você cria responsabilidade. Tem gente que entra no Grêmio e fala assim: eu vou entrar só por brincadeira. Não, o Grêmio ele é responsabilidade, disciplina e solidariedade. E a gente vai amadurecendo, porque o Grêmio não é uma brincadeira. A gente quer ajudar a escola, a gente quer aumentar, a gente dá o nosso máximo pela escola. É isso, agora eu passo a palavra para a minha amiga Dê. Bom dia, meu nome é Eduarda. Quando a gente entrou no Grêmio, nossa, a gente falou assim: o que a gente vai fazer? A professora falava assim: vocês têm, ela dava as coordenações pra gente, né? Aí quando a gente falou assim: meu Deus, o que os alunos vão pensar? É a primeira vez que a gente está fazendo isso na escola, a gente ganha, o que a gente vai fazer? Aí tudo bem. Aí a gente vai passando o ano e a gente vai aprendendo cada vez mais. Por isso que o nome da nossa chapa no ano passado foi Maximize. Por que Maximize? Porque Maximize é aumentar mais, sempre mais. Tá? Obrigada. A gente também queria falar sobre o que a gente fez ano passado. A gente fez várias coisas. A gente fez o Jornal Mural, teve a festa junina, que foi assim a melhor coisa. A gente montou barraca, a gente fez dança, cada um, dividiu o trabalho, porque todos colaboraram e foi uma coisa muito boa. E também eu queria falar sobre a importância das reuniões, por causa que, a gente tem que sempre estar sabendo da escola, o que está acontecendo, os alunos, e também a gente tem que dar o exemplo, por causa que o gremista, ele tem que ser o exemplo para todos. E é isso. Muito obrigada. Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui. E é com uma imensa honra que eu venho representar a Escola Sá de Abdala, Esse projeto que a gente desenvolve há 2 anos comigo lá na escola, O Grêmio já existe há 3 anos, porém eu comecei a coordenar o Grêmio ano passado. E eu fico emocionada de ver meus pequenos aqui falando, Porque eu vejo que realmente o Grêmio é uma grande contribuição em vários sentidos, Primeiro, porque nós da Sá de Abdala acreditamos que o Grêmio, pela sua historicidade, que é um acontecimento histórico, faz a grande diferença dentro da escola, E a gente percebe a mudança dos alunos, principalmente na questão disciplinar, Eles começam a desenvolver um senso de pertencimento, Eles se sentem pertencentes à escola, no sentido de promover ações com os colegas, E fazer com que os colegas também amadureçam juntos. Porque, na verdade, os alunos que participam do Grêmio, eles acabam puxando os outros alunos também a participar de questões que são importantes na escola, como participar de conselho de escola, por exemplo, desenvolver atividades em conjunto. E o nosso foco esse ano, de 2013, na Sá de Abdala, junto com o programa Convivência Escolar, desenvolver trabalhos que possam melhorar essa convivência, Que a gente sabe, como foi dito aqui de início, que essa questão da violência nas escolas é uma questão muito séria, E nós da Sá de Abdala acreditamos que os próprios alunos podem interagir entre eles para melhorar essa questão,
porque o ano passado, já no finalzinho do ano, nós fizemos uma espécie de comissão de alunos para estar interagindo com os outros alunos nessa questão de violência, e a gente percebeu que, por eles falarem a mesma linguagem, eles acabam se entendendo, né? E os alunos do Grêmio, é impressionante como eles conseguem influenciar os colegas de uma maneira positiva. Então, a gente pretende, assim, continuar com o Grêmio este ano, né? De uma forma, claro, porque o ano passado foi mais uma espécie de construção, né? Construção e desconstrução. Porque uma das palavras-chave para se ter o Grêmio na escola, na minha opinião, é paciência, né? Porque o Grêmio, ele vai funcionando e vai dando retornos, não é de imediato, é a longo prazo, né? Então, nós fazemos reuniões semanais, e nessas reuniões, eu costumo dividir em 2 momentos, né? Aquele primeiro momento em que eles ficam à vontade para estar falando o que eles sentem necessidade, os conflitos, enfim, qualquer questão que eles queiram estar discutindo naquele primeiro momento da reunião, a gente vai estar discutindo ali. E no segundo momento, a gente vai estar discutindo ações práticas. Tá? Então, um conflito surgiu, então de que forma nós vamos resolver esse conflito, né? Tem uma atividade X na escola, que forma que o Grêmio tem para estar contribuindo que essa atividade está sendo realizada na escola, né? Vai ter um passeio, né? Ah, que passeio que nós podemos estar fazendo? Então, assim, na verdade, os alunos do Grêmio, eles participam em vários setores ali, em várias questões, né? E eles interagem também com a direção da escola, com a coordenação. Então, algumas questões que surgem, eles se reúnem em comissão e vão lá falar com a diretora, né? A Neuci, que é uma diretora que está sempre disposta a recebê-los, né? Ela contribui muito com o sucesso do Grêmio, assim como as nossas coordenadoras também. Então, esse sucesso que o Grêmio está tendo na MF Estádio Gala se dá também exatamente por esse conjunto, né, de colaboradores que vem da parte da direção, da coordenação, dos alunos, os professores que colaboram muito também, porque na verdade o Grêmio não é só de quem coordena ou só do grupo de alunos que participa. Para o Grêmio dar certo, na minha opinião, tem que ser incorporado por todos os envolvidos dentro da escola, né? E aí sim a gente começa a colher os frutos, ok? Muito obrigada. Então agora a Luana, da MF Guilherme de Almeida. Bom dia, gente. Bom, como eu já falei, eu me chamo Luana e nós somos do Grêmio Estudantil, representantes, né, da Guilherme de Almeida. Nosso Grêmio se chama LHP, que significa lealdade, humildade e procedimento. Então, gente, eu fui motivada a entrar no Grêmio pelos eventos que eu via, né, acontecendo na escola, queria participar, queria ajudar, e também pelas amizades. O Grêmio, somos muito amigos, unidos, então a gente queria estar sempre juntos, e foi muito emocionante pra gente ano passado, que foi a primeira vez que uma 7ª série ganhou, que era muito difícil. Sempre a 8ª série que ganhava, então foi bastante emocionante pra gente. Então, vou passar para minha amiga. Bom dia, gente. Meu nome é Raíssa, sou da Guilherme de Almeida. E assim, o nosso Grêmio já existe há 10 anos, no Guilherme de Almeida. A gente está se reelegendo porque a gente gostou muito da nossa turma. O nosso professor Edilson está sempre ali apoiando tudo que a gente quer. Nossa professora Helenice, que está ali, a rádio. E o Grêmio sempre trabalhando junto. Ano passado a gente realizou bastante trabalho para alunos menores, que a gente quer continuar no Guilherme. Assim, a gente tentou fazer o máximo possível
acessível para misturar a aula, o que a gente faz dentro da escola, o que a gente faz na rua, o que a gente faz em casa, para se tornar um ambiente confortável e conquistar os professores e alunos. O ano passado, no início do Grêmio, foi muito complicado para a gente, porque a gente era bem mais novo do que os outros Grêmios, e nossos professores não estavam acompanhando muito, achando que não era sério, que era brincadeira, porque a gente era bem mais novo do que os outros Grêmios, mas nosso professor Edilson, nossa professora Eleni, estava sempre ali apoiando e a gente conseguiu conquistar bastante coisa. A gente fez vários festivais, vários campeonatos e exposições de arte e tudo mais. Vou passar a palavra para a minha amiga Isabel. Bom dia, eu sou Isabelle, da MF de Almeida. E no início do Grêmio a gente passou por bastante dificuldade, porque por a gente ser mais novos e pelos professores não confiarem na gente, eles não acreditavam na nossa responsabilidade e no que a gente podia fazer. Mas no final do ano a gente conquistou a diretoria, os professores, e eles assim confiaram bastante, muito mesmo na gente. A gente fez várias atividades, interagindo com professor e aluno, como vôlei, entre professores e alunos, semana cultural, com atividades de rua, festa de rua, e o grafite e outras coisas. Pessoal, a gente queria reforçar uma coisa que a gente fez na escola que foi muito complicado, porque assim, nossa professora de artes, a professora Ana Paula, ela trabalhava muito com grafite e com stencil. E a metade da nossa escola gosta muito dessa arte de rua, grafite, stencil, desenho. A gente conseguiu com a diretoria permitiu que a gente fizesse os stencils no mundo da escola, só que alguma coisa a ver com o Guilherme de Almeida. Então a gente fez uns stencils bem legais, porque o stencil era como se fosse um grafite. E eu acho que outras escolas não permitiram isso e a gente vai tentar trabalhar de novo com isso. O ano passado, no início do ano, a gente fez uma homenagem bem grande para uma professora nossa que estava se apresentando, que a professora Cleide, que ela foi nossa professora por muitos anos, de artes. A gente fez uma homenagem para ela, envolvendo os professores. O ano passado, a nossa diretoria, que está há 10 anos, foi embora, foi a nossa diretora, e alguns outros professores, secretários da diretoria foram embora nas escolas, se dificultou bastante. Só que esse ano a nossa nova gestão já estão se entendendo mais com o Grêmio, a gente tem uma grande liberdade lá na escola, a gente pode trabalhar no Grêmio a hora que a gente quiser, tipo, fora de aula, pegar a chave do Grêmio, ir lá na sala, fazer nossos trabalhos tudo direitinho, a diretoria permite. E sempre tem um professor, professora Edilson, um professor da diretoria, acompanhando o nosso desenvolvimento lá no Grêmio. Uma coisa que a gente valorizava bastante era os pais interagirem também com as crianças, que a gente fazia atividades de sábado, os pais com as crianças, a gente recebeu bastante elogios, professores também sempre com os alunos, para tornar o ambiente mais familiar, um ambiente mais gostoso para a gente poder ir para a escola, gostar. Bom dia a todos. Eu gostaria de pedir para o rapaz colocar um material que eu trouxe para vocês. Bom, deixa eu aproveitar a oportunidade, já que nós estamos aqui. Eu fui convidado, eu agradecer a oportunidade de estar expondo o trabalho que a gente desenvolve lá na escola. 2013 completam 10 anos de Grêmio na Guilherme de Almeida. Claro, não iniciou comigo, eu ingressei na unidade em 2003, mas o Grêmio começou com um grande amigo meu que hoje infelizmente veio a falecer, que é o Malzone. Ele deu o primeiro pontapé, meu colega de educação física, em 2003. Tá? Você pode passar a próxima, por favor? Em 2003, iniciou com uma certa dificuldade a experiência do Grêmio na escola. Eu acompanhei à distância,
tá? Mas a princípio não havia uma boa aceitação com relação a coletivo na escola, tá? Nós tivemos que enfrentar um problema com relação à adesão dos colegas na formação do Grêmio, porque tinha gente que não acreditava, né? Tinha gente que achava que isso não ia dar certo, que ia virar um grupo de baderna, né? Então o processo de convencimento demorou. Em 2003 foi dada a iniciativa, já em 2004, o Grêmio se formou em 2003, o processo iniciou em 2003, muito devagar. Em 2004 já tinha constituído um Grêmio, já tinha acontecido algumas coisas, e a eleição já havia acontecido, já tinha um Grêmio constituído, eleito, porém sem ações, assim, eles estavam muito presos, faltava alguma orientação. Para o professor na época ficava muito difícil, ele tinha um problema de horário, então ele fazia muito isso fora do horário de trabalho dele, quando podia. E as ações foram muito pequenas. Em 2005, deu a sequência no Grêmio também, uma nova chapa, e aí foi quando incomodou a diretora na ocasião. Ela falou, olha, do jeito que está muito parado, eles se reúnem, existe a participação de representantes de classe, mas ainda falta algo mais, né? Então, em 2005, por N motivos, o professor acabou se afastando e eu fui convidado a assumir ao projeto, tá? Lembrando que projeto mesmo, no papel, ele vinha agregado ao PPP da escola, tá? Não tinha nada oficial direto com o Andrei ou com a SME, tá? Foi por iniciativa do professor e da escola inicialmente. Em 2005 eu comecei a conversar com a chapa eleita na ocasião, outros grupos se interessaram em participar, organizei uma assembleia, coisa que nunca tinha sido feita, para reunir todos os alunos interessados. Até estava conversando com um colega meu aqui fora sobre essa questão da assembleia. Falei um pouco sobre o movimento estudantil, isso é importante. Tá? Eu não sou professor de História, sou professor de Educação Física, então eu acabei utilizando da minha experiência como militante estudantil durante alguns anos. Participei de Grêmio quando era estudante, tá? No ensino fundamental. Participei de centro acadêmico, no qual fui presidente durante 2 anos da faculdade, fora a militância, né? Isso tudo me ajudou. É lógico que teve que ter um aprofundamento teórico para entender algumas coisas com relação à formação de Grêmio na escola, que nós temos pouquíssima coisa produzida relacionada a esse assunto, tá? Ou quase nada. Foi quando a gente deu o primeiro pontapé inicial, foi o final de 2005 para 2006, foi quando tudo começou de maneira mais ativa, né? Constituindo uma nova um novo Grêmio. Naquela ocasião foram 10 chapas que concorreram à eleição, foi bem legal. Cada chapa com 10 integrantes, tá? Foi feito todo o processo de campanha eleitoral. A campanha eleitoral na ocasião foi feita por sala, eles passavam cada 2 representantes, isso foi combinado com a escola toda, tá? Esse é um detalhe importante. Aquele ano a gente conseguiu nós conseguimos reunir todos os colegas e chegamos a um acordo, olha, ou é agora ou não vai dar certo. Tem que todo mundo abraçar, como a professora falou, da Sádia Vidal. A escola teve que abraçar a ideia, tá? E todo mundo participou, tá? Inclusive professores de História na ocasião reservaram a sua aula para falar um pouco sobre o movimento estudantil também. Isso reforçou demais a ideia do Grêmio na escola. Então houve uma participação direta dos colegas professores. A coordenação pedagógica na ocasião, a direção foram sensacionais, né? Acreditaram que era possível, e todo o processo burocrático do Grêmio foi iniciado no ano de 2006, né? Atas,
reuniões, todo o processo burocrático, detalhes técnicos de formação, de prazos, tudo isso nós iniciamos com a chapa eleita de 2006. Pode passar a próxima, por favor. Dentro dessas orientações, e durante esses quase 10 anos com a minha orientação, foi fundamental repetir todas as vezes com relação à orientação à política, né, falar um pouquinho sobre política. É muito difícil você entrar nesse assunto com crianças no ensino fundamental. No ensino médio também já é difícil, imagina no fundamental. O processo de despolitização é gravíssimo, né? Você lida com isso o tempo todo na escola, né? Inclusive com colegas também. Fizemos aí novas inscrições de chapas, campanhas passaram a não só ser em sala de aula, começaram a fazer propagandas visuais em cartazes e distribuírem pela escola. Panfletos por iniciativa deles. Isso não foi, nada disso foi confeccionado por mim, foi tudo só orientação, tá? Então a iniciativa partia de cada um deles. Panfletos, alguns faziam boca de urna, faziam mini panfletos com balinha, coisa de candidato, daqueles candidatos antigos, né, que estavam na porta da escola entregando canetinha. É um exercício de fazer a campanha deles, né, a boca de urna mesmo. A nível de contagem de votos, a eleição era sempre feita da seguinte maneira: nós decidimos por um dia, eles confeccionaram uma urna e as cédulas eram feitas uma a uma, né? Nós fazemos um papel A4, imprimíamos ela e cortávamos aquele monte de cédulas de votação, e aquele dia a escola parava praticamente só para a eleição do Grêmio. Então, com a ajuda dos representantes de classe, as cédulas eram contadas de sala em sala, né? Então não havia a possibilidade de ter votos a mais, existia um controle. A criança votava, anulava o voto, a gente orientava a anular o voto, voto em branco e também votar em uma das chapas. Tá? Eles decidiam, na hora de descer para o intervalo, a gente combinava para não ter muita confusão, eles depositavam a cédula na urna. Tá? A contagem de votos era feita pela atual chapa, pelo atual Grêmio, tá? Junto com a minha supervisão e mais 2 professores que acompanhavam a contagem, para não termos nenhum problema. A posse era dada assim que nós terminássemos a contagem, esse processo todo que acho que alguns de vocês já devem conhecer. Tá? Era divulgada a nova chapa e eles assumiam automaticamente o ano, né? Durante um ano. O Grêmio. O estatuto do Grêmio foi também um dos pontos, acho que, mais difíceis. A priori, o estatuto ele foi constituído de maneira hierárquica, onde tinham lá presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, e eu, particularmente, nunca gostei desse formato. Né? E aí foi quando eu aproveitei para discutir na ocasião com aquele Grêmio de 2006 outras possibilidades, uma delas o colegiado. Né? O sistema de colegiado, para quem não sabe, você tira os cargos de presidente, primeiro secretário, segundo secretário, tesoureiro, e passa a colocar como coordenadores, todos na mesma linha de decisão. Então, enquanto o sistema hierárquico, o presidente acaba dando a palavra final, nós acabamos com isso. Então é o grupo que decidia na maioria dos votos. O colegiado é muito mais democrático. Então é uma dica que eu dou para o pessoal que pretende formar o Grêmio, ou que já está com o Grêmio constituído e que é no sistema antigo. Tá? Então eu acredito muito no sistema de colegiado, e isso melhorou até para fortalecimento do grupo. Porque até então eles rachavam. Porque o grupo discutia, batia a boca, professor, é isso, não, e aquilo, e você mediando, e aí sempre alguém, o presidente tinha que dar a palavra final, e isso acabava com o grupo. Então, a ideia de mudar o estatuto foi votada na época, eles
Nós fizemos um ano de teste e foi um ano que ficou. Desde então não se mudou mais o sistema. Tá? Então é um sistema de colegiado, todos eles, cada um com uma função de coordenador. Um é coordenador geral, outro é coordenador de imprensa, que cuida da parte de vínculo de informação, o outro é coordenador de educação, cuida de detalhes educacionais dentro da escola, o outro cuida da parte de campeonato, e cada um tem uma função específica. Porém, todos se ajudam. Tá? Na hora do vamos ver, todo mundo ajuda. Tá? O próximo, por favor. Aqui eu trouxe a foto da urna de votação, foi numa eleição em 2010. Tá? Eu tenho pouquíssimo registro de Grêmio, tá? Esse é um detalhe importante. Eu nunca me preocupei em registrar absolutamente nada do que eu fazia. Eu desencanado dessa coisa de ficar o tempo todo batendo foto. Muita coisa que foi registrada foram registradas pelos próprios alunos e, consequentemente, eles foram saindo da escola e foram levando esse material. Eu fazia porque eu adorava organizar o Grêmio, eu achava que aquilo ali era legal, né, e nunca me preocupei em registrar nada não. Então vocês vão ver coisas aqui mais recentes. Tá? Próximo, por favor. Há um tempo atrás, há 3 anos atrás, até 3 anos atrás, nós tínhamos um sistema de cédula de papel, e aí, como a escola encabeçou o projeto de sustentabilidade, uma das nossas iniciativas junto com o Grêmio, né, foi mudar o sistema de cédula de papel e passamos para o sistema eletrônico, onde as professoras de informática deram essa força maravilhosa e elas elaboraram uma urna eletrônica de uma maneira muito mais prática, sustentável, né, até porque você não está gastando papel, e rápida, né? Você clicou ali, acabou, já aponta o gráfico, sai um gráfico, isso é muito legal. E aí esse material é exposto para as crianças, é trabalhado com eles na aula de informática. Tá? Então, 3 anos para cá, a urna se tornou eletrônica. Próximo. A divulgação da eleição, essa aqui eu fiz um print da página do site da escola, eu não sei se dá para enxergar. A divulgação da eleição que vai ser amanhã. Então, eles estão em processo de campanha, inclusive esse Grêmio que está aqui está em processo de reeleição, vão tentar a reeleição. A formação do ano passado não é igual ao do ano passado, eles fizeram uma reformulação, algumas pessoas desistem, algumas ideias não batem e as pessoas acabam se afastando. Essa independência de organização do grupo eles assumiram durante esses anos. Tá? Hoje eu só dou uma pincelada. Eu dou uma orientada para eles não ficarem perdidos, mas a autonomia, como a Isabelle comentou aqui, eles têm total autonomia dentro da escola. Tá? Eles, tirando o horário de aula deles, eles podem chegar na escola o horário que for, dentro do horário de trabalho, e eles podem pegar a chave do Grêmio, eles podem ir até a sala, utilizar, e ninguém precisa ficar em cima, porque eles têm condições, eles têm consciência de que existem algumas regras, né, para eles conviverem ali sem a presença de um professor necessariamente. Tá? Então, muitas atividades eles se organizam, eu só dou uma orientada e eles automaticamente conseguem conduzir a atividade de uma maneira mais autônoma. Né? Que isso foi conquistado também durante bastante tempo, não foi uma coisa de uma hora para outra, tá? Demorou bastante. E aqui, as POIEs lançaram a campanha, né, o processo de campanha embaixo, aqui não dá para ver direito, mas tem um link de uma propaganda de uma outra chapa concorrente, né, então eles utilizam de e-mail do Facebook hoje, né, que a molecada não sai do Facebook, eles utilizam como meio de forma de campanha, então lá eles abrem página, postam propostas, fazem vídeos de propaganda, todo meio legal de divulgar as propostas, eles fazem. Então eles têm essa liberdade e eu também não coloco meu dedo em produção nenhuma deles, tá? A gente só dá uma orientada com relação a erros de português, essas coisas, mas a produção, edição, essas coisas todas são eles que fazem. Tá? Próximo, por favor. Desde quando eu iniciei o Grêmio, em 2006, que eu assumi, né, para dar continuidade, eu insisti na questão do mascote, de ficar uma marca. Em cada grupo tem uma marca registrada. Tá?
Isso eu já fazia quando eu era do Grêmio, eu era estudante, né? E quando passei a ser presidente do centro acadêmico, nós também tínhamos uma figura que representava alguma coisa para o grupo, né? E aí, aquele ano, em 2006, eles optaram pelo Scooby-Doo, que era um cachorro esperto, Essa foi a justificativa deles. E aí, os anos foram seguindo e cada grupo foi assumindo um mascote, né? Uma marca registrada daquele ano, né? Pode passar para o próximo, por favor. Em 2008, em 2009, são logos que eles usavam não só para confeccionar a camiseta, que a camiseta é extremamente importante com relação às atividades dentro da unidade. Tá? Eles se diferenciam, sim, tá? Com relação aos outros colegas. Então, essas camisetas, inclusive, como elas contêm o nome da escola, a identificação da escola, eles podem entrar com ela durante o período de aula. Tá? Eu acho interessante porque os alunos podem procurá-los, né, para qualquer coisa. Olha, é aluno do Grêmio, vamos lá, vamos conversar. E com relação à direção da escola, fica também muito mais fácil viabilizar esse contato. Tá? Então, nos eventos, então, é essencial. Então, acho que a camiseta e o mascote deram muito certo, ficou marcado cada grupo, cada ano. Pode passar próximo. Esse help era do Grêmio de 2010, eles colocaram só o coiote. E o atual Grêmio de 2011, que começou com esse grupo aqui, mas o grupo estava ainda querendo participar, né? Eles estavam ainda no processo de, vamos lá, vamos participar da reunião, vamos ver vamos conhecer um pouquinho como que funciona uma reunião, como são as atividades, vamos ajudar. Né? Esse grupo ainda não era eleito, eles participavam como conselheiros. Tá? Um ou outro, não eram todos aqui, eu não vou me lembrar agora. Próximo, por favor. Aí eles assumiram o ano passado, foram eleitos em 2012, como a Raíssa comentou. Lembrando, eu ainda falei com algumas pessoas aqui fora, a priori você tenta estimular que eles misturem as séries para formar as chapas, mas é muito difícil, porque intrinsecamente tem um preconceito. Até hoje eu não entendi muito bem, mas com relação às séries, a quinta se misturar com a oitava e a oitava com a sétima, e formarem um grupo para competir alguma coisa, que é uma competição sim, tá? Para se eleger. Então, no começo, isso em 2006, 2007 foi bem difícil. Eles formaram chapas de série, e eram as oitavas séries que encabeçavam as chapas. De lá para cá, a gente foi trabalhando isso aos poucos, e aí o que nós fizemos? Acrescentamos no estatuto do Grêmio o cargo de conselheiro. Até então não tinha. Então, a chapa se elegia, os 10 membros, cada um com a sua função, e consequentemente, por conta deles mesmos eleitos, eles convidavam colegas de outras chapas concorrentes para serem conselheiros do grupo, e isso foi dando certo, porque eles começaram a participar. E aí, nessas chapas concorrentes, existiam outras séries. E aí, de lá para cá, tudo deu certo. Tanto é que esse grupo aqui, nós temos alunos de oitavas, sétimas e sextas. Tá? E agora, quebrou um pouco essa questão da diferenciação de série. Tá? Próximo, por favor. É o grupo de 2006, deixou saudade, um grupo muito bom. Próximo, por favor. A festa que eles organizavam, tá? Uma festa de final de ano, que eles mesmos organizavam na escola, para comemorar o final de ano e os formandos. Próximo. Isso aí é uma das atividades, eles se organizavam de uma forma muito legal para realizar as festas na escola. Isso aqui era a preparação para a festa de final de ano. Então, o grupo vinha, não só o Grêmio, mas vinham os colaboradores, que eu considero são os amigos do Grêmio, né? Então, além dos conselheiros, vinham os colegas que queriam ali dar uma força nas atividades. Próximo. É o grupo de 2008, tá? O Grêmio de 2008. Eles estão na barraca do Correio Elegante, dentro de uma festa realizada na escola, a festa da comunidade. Próximo. A festa da comunidade. Com um grupo de 2009, tá?
um grupo também muito forte, muito sólido. Próximo. A barraca do Grêmio, na Festa das Nações, né? O Guilherme de Almeida costuma a cada 2 anos realizar a Festa das Nações, que é uma festa bem grande, envolve a comunidade toda. E eles fizeram uma barraca para arrecadar dinheiro para a APM da escola, para ajudar. Próximo. A reunião, tá? E a reunião é desse jeito mesmo, que vocês estão vendo. Não existem cadeiras e mesas. E é dessa maneira que funciona. Né? Algumas pessoas podem se assustar inicialmente, falando, nossa, que desorganização, isso que o professor faz? Não, é dessa forma que acontece. Tanto é que vocês estão vendo um aluno na gaveta ali, ó. É dali que ele acompanha e ele participa. Né? E é assim que funciona, a reunião funciona assim. Tá? É a sala do Grêmio, tá? Lá nós temos um espaço para o Grêmio. Lá a organização do espaço é deles. Eles têm um rádio, eles têm papel, eles têm um armário. Nós temos um aluno nosso que infelizmente não está presente, que é o Taiman, que é o cadeirante, que ele, infelizmente está internado, não está bem. E ele queria muito estar aqui hoje e participa muito ativamente das atividades. E a reunião acontece aí, todas as reuniões acontecem aí. Quando existe um grupo maior, e aí a sala fica um pouquinho apertada, aí a gente se dirige para a sala do lado, para uma sala de aula. Mas dá para funcionar tranquilamente. Próximo. O grupo completo, com conselheiros, colaboradores, tá? Essa foto foi tirada ano passado. Próximo. Aqui nós temos o espaço da escola, uma parte externa, que não era aproveitada, e aí, por iniciativa do grupo, eles resolveram, junto com os professores, como vocês podem observar, pegamos um sábado pela manhã e fomos pintar o chão. Amarelinha, caracol, labirinto, todas as brincadeiras para a criança de Fundium, né? Eles conseguiram essa parceria, foi muito, muito legal. Próximo. Algumas atividades do ano passado, pode passar. Na foto de cima é a festa junina. A festa junina não é aberta para a comunidade, até então não era aberta para a comunidade. Era uma festa que envolvia a escola na parte interna. Então, o Grêmio e a rádio da escola se mobilizam todo ano para desenvolver uma mini festa junina para as crianças do Fundamental 1, né, de 1ª a 4ª série, para não passar em branco. Então, como a escola se engaja na Festa das Nações, então a direção acreditava que era muita movimentação para realizar 2 festas durante um ano só, e não iam dar conta. Agora eu não sei, porque a nossa direção mudou, pode ser que mudem também as ideias. Então, quem sabe a gente consegue, esse ano, uma festa junina aberta para a comunidade. Embaixo, eles compondo a mesa do campeonato. Vocês podem observar que eu não estou junto. Tá? Então, eles fazem súmula, tudo isso eles que organizam. Tudo é lógico que orientado. E aí, daí para frente, eles se viram. Tá? E deu muito certo, foi super organizado, como tem sido há 4 anos já o campeonato. Próximo. Mais uma foto da pintura. Embaixo são atividades que eles fazem no intervalo das crianças, junto com o pessoal da rádio. São atividades monitoradas. Né? Então, a nível de evitar que a criança fique correndo o tempo todo lá na hora do intervalo sem orientação, então nós, há alguns anos atrás, começamos com essas atividades direcionadas, fazendo polos de brincadeiras dentro do pátio. E deu super certo. Né? Todo ano o pessoal pede, não dá para fazer todo dia, né? Todos os dias não dá para fazer, mas ou é uma vez na semana, 2 vezes na semana, mas é um dia que é bem legal. Os professores adoram, né? A criançada então pede toda semana, né? Agora a gente, após a eleição, nós pretendemos dar continuidade mais um ano das atividades. Próximo. Barracas, né, que eles fazem para a festa das Nações do ano passado. Organização. Próximo. Sala de informática, coloquei a foto aqui dos nossos colaboradores, dos alunos da rádio, que são fundamentais, tá, para acontecer muita coisa do Grêmio. O Taiman como representante do Grêmio, que é o cadeirante, e os monitores, alunos monitores da sala de informática, que é extremamente importante também. Tá? É um coletivo, é um grupo que funciona muito bem articulado. Próximo.
É isso. Aqui está o meu contato, se vocês quiserem trocar uma ideia. Eu não preparei, assim, foi uma coisa meio rápida, eu não tive como mais tempo, né? Eu estou meio apertado com relação a tempo. Mas uma das atividades que a gente faz aqui na unidade, espero que tenha acrescentado alguma coisa. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e fazer um pedido, né, para que esses projetos, não só do Grêmio, tá? Nós temos lá na escola o Grêmio, a rádio, a escolinha de esportes que funciona há alguns anos, que esses projetos continuem. Tá? Isso é extremamente importante. Quando eu comecei com o Grêmio, eu não recebia nada por isso, eu só consegui receber alguma coisa, até porque eu faço isso fora do horário de trabalho. Eu fazia voluntariamente até 2008, 2009, quando eu consegui, com muito custo, entregar um projeto para ser aprovado como Grêmio em 2010, para receber horas de trabalho com relação a isso. E aí, consequentemente, acabou. O Grêmio passou a não existir mais como projeto. Não sei se vocês sabiam disso. Para o Grêmio existir formalmente na escola, ele tem que estar atrelado, no nosso caso, ao projeto de rádio. Tá? Então não existe um projeto independente de Grêmio. Eu não tenho como fazer um projeto de Grêmio e encaminhar para a supervisão aprovada. Tá? Então ele tem que. Eu acho isso engraçado. Então isso tem que ser mudado, tem que ser repensado. Né? Até porque o professor não tem como ficar trabalhando de graça, né, o tempo todo. Tá? Esses projetos, para mim, não só são um prazer, mas também, para mim, é uma finalidade, é um caminho financeiro. Tá? Então, não só para mim, mas muitos professores, eu sei que dependem desses projetos para completar a sua jornada. No caso, eu não tenho jornada, fiquei sem aula mais uma vez. Então, eu tenho que correr atrás do que é meu, né? Pagar minhas contas. Então, já que aqui a gente está falando sobre mobilização política, então acho que aqui é uma oportunidade para a gente estar discutindo sobre isso, inclusive na presença dos alunos. Tudo bem? Muito obrigado. Agora eu passo a palavra para a Bárbara, da EMEF. Boa noite a todos. Primeiramente, antes de começar tudo, o nome do Grêmio da minha Por favor, encoste a boca no microfone. Então, primeiramente, o nome do Grêmio da minha escola é Grêmio Vita. Com isso, a gente tem como objetivo não exatamente ver apenas os alunos, também ver a diretoria, o apoio dela, porque sem ela a gente não pode fazer nada. A gente fez campeonatos, festas ano passado, sendo que talvez a gente não tenha feito tanto quanto a gente quer esse ano. Que a gente vai continuar com o Grêmio esse ano, mas ano passado a gente não teve tantos projetos quanto esse. Já que ano passado a gente tinha feito campeonatos e festas muito longas para a gente poder organizar direitinho. Esse ano a gente está cheio de projetos novos e com o apoio de todo mundo a gente vai conseguir fazer com que a escola melhore, que é um objetivo que o Grêmio todo, de qualquer escola, tem. E o apoio que a gente tem em si da direção, dos professores, o professor Fábio, como ele está aqui, a professora Viane, que também nos ajuda bastante na escola, a gente consegue ter um apoio, uma base muito fácil em si para a gente poder mostrar nossa opinião e ser ouvido, que é o que a gente mais quer. Vou passar para o Cauê. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de falar que o Grêmio, ele vem há 4 ou 5 anos atrás, só que ele não era uma coisa concreta, ele não contava com o apoio de todos os alunos e dos professores, porque os professores acreditavam que não ia dar o negócio certo, porque a maioria das pessoas, elas não se importavam, elas não se empenhavam em fazer o melhor para a escola. Tanto que o nosso Grêmio, ele se concretizou, ele veio se formando desde o ano passado, que com a ajuda do nosso professor Fábio e com a ajuda da coordenadora também, com a ajuda da professora Viviane, nós conseguimos formar um Grêmio organizado. O nosso ex-presidente Kaique,
Ele deixou muitas lições, porque ele já vem dos grêmios passados. Então, nós, com ele, aprendemos muitas coisas e que esse ano queremos fazer na escola para mudar, tanto contando com a ajuda dos alunos e contando com a ajuda dos professores e a parte pedagógica da escola. Sempre tentamos trabalhar vestidos com o uniforme da escola para evitar simplesmente a falta de segurança e para mostrar que trabalhamos junto com a escola e também para evitar principalmente o problema grande nas escolas, que é o bullying, né? Porque se, por exemplo, eu vou com uma roupa diferente, eu sou diferente de todos, eu sou melhor. Não, ninguém é melhor que ninguém. Então é isso que tentamos mostrar e passar para os alunos, porque queremos ser exemplos e quando a gente entra para o Grêmio, nós temos de ser o exemplo. E também temos de assumir a responsabilidade. Bom, por enquanto não tenho muita coisa a falar, até a minha amiga Esther passar a parte dela. Bom dia. Então, uma coisa que ajudou bastante no Grêmio Vita foi a colaboração e a união de todos os alunos, professores, diretores, coordenadores. Quando a gente entra no Grêmio, tem que ter muita responsabilidade, tem que ser organizado, tem que entrar com foco nas coisas que a gente vai fazer. Ano passado, como eles disseram, não deu pra gente fazer muita coisa, porque foi muito corrido, mas esse ano a gente tem muitos projetos pela frente, né, que vai dar tudo certo. E agora eu passo a palavra para o professor. Só para adicionar uma coisinha antes de passar a palavra para o professor, eu gostaria de falar que o Grêmio, ele sempre tentou trabalhar com os alunos de todas as séries. Porque entre nós nunca houve esse preconceito de eu sou da 8ª série, você é da 5ª, então você é inferior a mim. A gente sempre acredita no trabalho conjunto entre cada aluno de cada série, porque cada um tem as suas ideias, tem as suas opiniões, e o Grêmio consiste em ouvir a opinião de cada um. E por isso o Grêmio da nossa escola sempre foi formado por mais ou menos 4 alunos de cada série. Porque a gente, principalmente nos alunos da 8ª série, nós tentamos passar a imagem e nós tentamos explicar aos alunos mais novos que serão o futuro de nossa escola, como que o Grêmio funciona e como que o Grêmio trabalha. Bem, antes mesmo de falar sobre o Grêmio, eu queria pontuar algumas coisas, porque nas falas dos alunos, dos professores, né, muitas coisas aqui elas são recorrentes. E uma delas, que eu penso que é a maior dificuldade de todas as escolas, é com relação à motivação à criação de grêmios nas escolas. Eu só gostaria de lembrá-los, até mesmo como membro do movimento estudantil, que nosso movimento, desde a ditadura militar, ele vem sofrendo com esses golpes. São golpes, né, neoliberais que querem sucatear, enfraquecer a visão política do aluno. Então, se antes tínhamos movimentos de resistência na ditadura militar, com a UNE, com a UBS, do qual eu fiz parte, de resistência a esse tipo de plano, a dominação, a subjugação nossa perante a um sistema que quer nos oprimir, hoje essa situação é diferente. Por quê? Se acompanharmos o movimento estudantil, vamos ver que, paulatinamente, ele vem se enfraquecendo. E se enfraquecendo como? Caindo no terreno do politicamente correto. Então, hoje é politicamente correto as escolas terem Grêmio. Só que a minha pergunta, esse politicamente correto está acompanhado de ação política? Eu vou adiantar que não. As escolas, às vezes, têm o Grêmio como moeda para aparecer. Esse evento, eu penso que ele está mostrando o contrário, ao menos está começando uma semente contrária. É dando voz ao aluno e não trazendo algo concreto, algo fechado. Minha escola tem Grêmio. Tá, onde estão os seus alunos? Quais são as ações deles? Isso dificilmente é mostrado. Hoje nós estamos começando a mostrar. Isso incomoda muito. Uma crítica, até que nós temos que fazer como educadores, é com relação aos nossos próprios sindicatos. Cadê o apoio ao Grêmio?
Quais são as políticas do sindicato para o Grêmio? Onde o sindicato está? O sindicato está aqui? Não está. Então isso revela também essa permissividade no enfraquecimento dessas políticas. Se nós tínhamos antes marchas, né, um fora Collor, um processo de impeachment encabeçado por estudantes, um movimento muito forte, o sistema veio ao longo do tempo enfraquecendo, dando pseudo-garantias ao movimento, falando que está tudo bem, e não está, calou a voz dos estudantes. Então hoje na escola, quando alguém tenta se impor com o diálogo, ele é mal visto. Por quê? Ele incomoda, ele está indo contra o status quo. Mas o status quo é feito a partir do quê? De uma visão da ditadura militar, que eu tenho que me comportar, que eu não posso falar, que minha prática é giz e lousa. Então o problema que nós enfrentamos, professores, alunos, né, membros aqui da DRE e da SME também, o problema é esse, é um antagonismo de visões. Nós estamos na transição. Quem está na transição sofre, leva pedrada, e é assim mesmo, infelizmente. Mas isso não quer dizer que tenhamos que desistir, né? O passo mais difícil é levar isso para frente, porque eu levantei a lebre. Se eu não a manter no alto, ela cai. Quando cai, tá vendo? Não deu certo. Por quê? Você quer aparecer. Então hoje, você dar voz ao aluno é você querer aparecer, é você ser o chato, é você não ter apoio, é você causar baderna na escola. E baderna por quê? Meus alunos aqui estão aqui para presenciar. Ano passado, que o nosso Grêmio veio de tentativas intermitentes de estabelecimento. O ano passado eu penso que nós conseguimos plantar, via discussão, que nosso Grêmio foi formado com muitas ideias, muitos debates. Temos um grupo que é totalmente combativo. Não pensem vocês que eles são todos amiguinhos, não são. Eles debatem muito, isso é muito produtivo. Eu acho que é isso que faz com que esse Grêmio fique um pouco mais conciso. Porque de vez em quando, no começo, a gente tinha que intervir e falar, olha, não é bem assim, a opinião do outro, como é que fica? Essa união, essa dialética, né? Como você vai aceitar e, de repente, ou refutar com argumentos válidos, ou somar o argumento dele à sua prática. Isso conseguimos com os alunos. Só que os alunos não são os únicos atores da escola. E o resto da escola? Esse resto da escola é essa lacuna que nós temos trabalhado, e isso é que nos está causando muito mais sofrimento. Como o professor falou, né, a função hoje, infelizmente, do professor e orientador de Grêmio, vou dar esse nome pomposo, que às vezes o nome, né, abre portas, é justamente tentar trilhar, né, nesse conflito, né? É colocar que o protagonismo juvenil, ele vai quebrar o paradigma de educação que temos. Hoje a gente fala no nosso discurso que queremos uma escola aberta com protagonismo juvenil, mas nossas escolas têm giz, lousa, 45 minutos e todas as atividades quadradinhas. Fizemos atividades na escola que proporcionou o quê? Movimento, sair da sala, fazer outras coisas, fazer feira, fazer campeonato. Os alunos chegaram para mim, professor, vamos desistir, porque eles só nos atacam. Quando eu falo eles, são todos, alunos, professores, gestão, comunidade, são todos, né? Porque são ruins? Não, simplesmente porque a gente não abriu espaço para debate. Eu acho que é um erro até do nosso Grêmio não ter aberto isso para a comunidade discutir, colocar isso em pauta de conselho de classe. Nós não pusemos. Eu penso que isso foi o primeiro erro que queremos resolver. Tanto que agora nosso estatuto é obrigatório a presença do Grêmio na PM, no conselho de escola, qualquer colegiado que a escola fizer, é obrigatório a convocação do Grêmio. Se nós não trabalharmos nessa instância, né, o Grêmio de novo vai cair naquele terreno do tudo bem, você faz isso, mas até aqui, né? Então a gente não pode pôr limite no aprendizado. O aprendizado não tem limite. Aquela história de que a gente vai fazer uma sondagem para saber quanto o aluno sabe e quando ele vai aprender é mentira. Isso aí é bobagem, estou falando para vocês, alunos. Não é assim que funciona. Porque o que você sabe agora pode ser multiplicado por 10, depende de você. Então não sou eu que vou mensurar o quanto você vai aprender. É você, que através das suas ações, das suas práticas, vai conseguir tornar o seu conhecimento muito mais sólido, muito mais vasto. Então certas coisas a gente tem que deixar em pratos bem limpos. Agora, bom, desculpa esse
até um desabafo, mas ele é necessário, né? Porque a gente não pode começar com o politicamente correto. Temos que colocar o dedo na ferida, falar que está errado, que não é assim que funciona, que se a gente quer fazer algo diferente, temos que pensar nas bases. Não adianta vir com um plano de sucatear a educação, né? Colocar o Grêmio, né, na berlinda, falar que está tudo bem, né, que vai funcionar. Não, falar tudo que está errado e a partir daí propor medidas certas. E eu penso que esse seminário está começando muito bem, né, dando voz a eles, que são os interessados. Bom, voltando para a nossa realidade, pontualmente, nós passamos por alguns processos interessantes. Embora tivemos muitas atividades, até que não deu para fazer muita coisa, porque o professor e os alunos eram meio que abnegados. Temos que fazer isso, então temos que fazer para ontem. Então a gente acaba não registrando, a gente acaba não abrindo mais o leque, porque a gente não dá tempo. Eu tenho aula, eu tenho que fazer isso na HA, tenho que ir fora do meu horário. Eu, por exemplo, acumulo cargo, então às vezes tinha que vir à noite, ir de manhã, mas isso é muito complicado, não é todo mundo que está afim. Eu faço porque realmente eu gosto de fazer. Né? Se eles estiverem bem, a escola estiver funcionando, minha prática pedagógica vai mudar. Eu tenho que acreditar neles. Só que por enquanto o trabalho está meio que abnegado. Eu penso que com isso, a gente pode até colocar isso como proposta de resolução desse seminário, é sim dar espaço a esse professor que quer fazer isso dentro do período de aula, para ele articular. Claro que um aluno é fora do período, mas nós temos horas de atividades, né? Temos escola com módulo. Por que não pensamos numa estrutura que a gente possa aproveitar esses professores para fazer isso? Não é pegar o professor e vai dar aula na sala tal. Se não precisar, a gente pode sentar, pode fazer um projeto, pode fortalecer esse Grêmio dessa maneira. Então é algo que a gente tem que pensar, que a gente tem material humano, só que a gente às vezes não quer abrir mão daquilo. A gente quer quantificar, não qualificar. Então a gente tem que mudar o paradigma, né, de quantidade para qualidade. As ações então que fizemos foi para movimentar essa escola. E eu posso afirmar para vocês que movimentou. Uma coisa que nós pensamos com o Grêmio, que nosso Grêmio está preocupado com o convívio escolar, foi um problema de preconceito racial que tivemos na escola. Bem grave, né? Um aluno chegou com umas crenças e religiões. E praticamente ele foi assim, execrado na escola. Ele foi totalmente agredido, moralmente, né? Verbalmente. E nós sentamos no Grêmio para pontuar uma ação. E disso saiu um projeto. É um projeto sobre identidades afro-brasileiras. Foi um projeto que, com o apoio do Grêmio, com discussão, conseguimos movimentar todas as salas, uma aula quinzenal sobre identidade afro-brasileira. E se não fosse o Grêmio, esse projeto não iria para frente. Então fizemos poucos projetos? Fizemos, mas fizemos coisas de qualidade. Sentamos, discutimos, pontuamos, né? A gestão, aí nesse momento, foi muito participativa. Nesse caso, teve que ser positiva sim. Por quê, gente? O novo incomoda. Então, se não tem um apoio da gestão, o Grêmio não funciona. Não tem como falar que funciona, que não funciona. Não sou tão abnegado a enfrentar tantas pedras. Como diz um teórico, né? Quem tem telhado de vidro não quer se submeter a pedradas. E não é todo dia que você quer ouvir aquela crítica, né? É difícil a gente ouvir um elogio. Não sei se eu estou errado. Estou errado, professores? Não, né? A gente não tem elogio com relação a Grêmio, né? Então, projetos como esse, eu penso que movimentou e fez com que o Grêmio funcionasse, fosse buscar, discutisse com os alunos, fizesse a nossa semi-rádio, que não é uma rádio ainda, né, que eu gostei muito da experiência do Guilherme com relação à rádio, a colocar atividades no intervalo que fossem minimizar conflito, bullying, que fosse conscientizar as crianças, né? Nossas produções também, então, visaram ao convívio escolar. Eu penso que nós temos um grupo agora um pouco mais coeso, que aceita debate. A escola já está preparada para esse tipo de enfrentamento. Enfrentamento que a gente fala não é questão física, né? Enfrentamento é porque eu posso pôr minha opinião, posso debater, eu posso discordar. Por isso que o Grêmio, esse ano, tem tantos projetos, porque preparou esse terreno. Porque o primeiro ano é horrível, você quer desistir, você não quer fazer mais nada. Mas quando se assenta uma base igual a essa, eles são motivados. Então hoje, quando nós damos uma tarefa para o Grêmio, e eles já falam, vamos fazer de tal forma. Então o professor começa a desaparecer daquela orientação que no começo é muito presente e tem que ser,
porque a gente não consegue fazer um governo ainda sem uma liderança. Ainda é muito cedo para isso, tá? Mas nesse momento eles conseguem agora lidar com essas diferenças e essas multiplicidade de opinião e também de projetos, tá? Bom, tinha muitas outras coisas para falar, mas como aqui o espaço é para os jovens, né? Eu encerro por aqui, agradecendo a tua oportunidade, né? Pelo convite ao seminário.